Olá, povo de luz! Sejam bem-vindos ao canal Magia, Luz e Poder. Como eu disse no vídeo anterior, estarei dando a continuidade dessa mergulho de pontos que eu alavanquei lá dos vídeos de História da Bruxaria e Cronologia. Então, dando continuidade aqui de 1000 anos antes da Era Cristã a 500 anos da Era Cristã, temos a ascensão do povo celta. Para nós entendermos o que era a cultura celta, nós precisamos entender quem eram os celtas, né? Os celtas eram populações de diversas origens que ocupavam a Europa Central. Hoje, território dali de Turquia a Portugal, no seu auge. Essas tribos de diferentes origens dificilmente se reuniam para se organizarem e terem um foco comum. Na realidade, eram povos independentes que viviam lutando por disputas territoriais. Hoje, chamamos todos esses povos de celtas, porque todos compartilhavam de mesma forma de vida, de mesma língua e de mesma religião. Os povos celtas também tinham uma maneira peculiar de passar suas informações. Suas informações eram passadas todas oralmente. Não tinham uma escrita alfabética desse povo, apenas símbolos. E essa informação é importante ser dita porque mais para frente, quando trabalharmos com os panteões, vai fazer sentido essa questão. De 500 a 100 antes da Era Cristã, se começava a ter os primeiros vestígios de artefatos rúnicos, grifados em pedras, em cavernas, em couro. O que são runas? Runas são símbolos gráficos utilizados pela civilização nórdica como alfabeto e oráculo. Então aqui esses povos, sim, eles começaram a ter uma escrita e a passar a escrever o cotidiano deles, o que eles faziam, como eles, o que eles faziam, o que eles comiam. Isso começou a ser escrito e registrado somente aqui. Ainda nesse período, começa a se dar ênfase no sagrado masculino, que eu vejo que foram por algumas razões bem específicas. As primeiras, que eles não precisavam mais caçar esses animais gigantescos, já que eles começavam a domesticar animais. Então eles não precisavam ir longe para trazer carne, comida, pele, couro, enfim, ossos. E eles começam a valorizar muito mais os ciclos solares devido às plantações. As plantações até hoje são regidas através dos ciclos solares. Então, por uma melhor produção, eles começavam ali a ter um melhor foco no ciclo solar do que do lunar. Um segundo aspecto é que, em vez até os celtas, você tinha
ainda a mulher como uma chefe ali daquele vilarejo, por conta que os homens estavam fora. Aqui, por conta que os homens estão junto ali no mesmo vilarejo, e o poderio militar tem uma maior importância de imponência e força, que geralmente era um homem ali que tinha esse papel. Fora isso, você também tinha sacerdotes, na maioria homens. Então juntava o militar, a força militar sendo um homem, e também a parte espiritual, a parte religiosa também sendo homem. E com isso o patriarcado começa a ganhar uma força. Bom, a gente vai dar um salto agora lá para 100 a 500 anos depois da Era Cristã, que a gente tem a ocupação da Europa Central por Roma. Aqui nada mais é que as conquistas de Júlio César, o Grande. E os povos que aqui foram conquistados, de quem eram dos celtas. Então, assim, só para dar ali uma orientação de história que a gente acabou estudando no colégio, para essa cronologia aqui da bruxaria, vamos colocar assim. E é notório dizer que, por os celtas não terem uma organização, eles não serem organizados, eles serem grupos rivais entre eles, não que eles eram fracos, não que eles não fossem guerreiros, mas por eles serem vários grupos rivais, foi muito mais fácil o domínio por Júlio César nesses povos, da conquista desses territórios. Bom, para dar uma continuidade, porque acabou a bateria, a gente finaliza então de 100 a 500 anos antes da Era Cristã, e a gente agora vai para 500 a 1000 anos depois da Era Cristã, na qual entra os conflitos entre o paganismo e o cristianismo. Bom, nesse momento se começa a restringir os rituais e as comemorações pagãs dentro das cidades. Mas nos campos ainda se resistia a essa opressão. Bom, e pela resistência das pessoas a ainda fazerem esses rituais e essas comemorações, a Igreja viu como oportuno utilizar dessas restrições para trazerem fiéis para suas igrejas, fazendo com que esses rituais, essas comemorações tornam-se cristãs, e assim aderindo os fiéis da igreja, na qual as duas maiores adaptações de rituais pagãos para datas comemorativas cristãs é o Natal e a Páscoa, que para nós pagãos seria Iule e Ostara. Bom, então a gente vai continuar aqui de 1000 a 1500. Aí a gente tem aqui a supressão do paganismo, né? Ou o mais conhecido como Inquisição. Nesse período as cruzadas já estão aí no seu auge, e também proibindo a questão aí dos campos
de fazerem os rituais e comemorações pagãs. A Inquisição, ela começa na França em 1184, em 1224 na Itália, em 1478 na Espanha, em 1496 em Portugal. Esses eram as inquisições cristãs, vamos colocar assim, da Igreja Católica. Já na Inglaterra e na Espanha, a Inquisição foi realizada pela Igreja Protestantista. Bom, eu vou estar encerrando por aqui, vou estar dando continuidade num próximo vídeo. Então, abençoados sejam.